As cartas foram escritas pela inspiração do Espírito Santo para corrigir os erros nas igrejas. Assim nós temos as cartas de Paulo, as cartas de João, a carta de Tiago. Estas cartas são como que cartas do Espírito Santo para corrigir os erros nas igrejas. E também temos as 7 cartas às 7 igrejas, em que Jesus Cristo ressuscitado, como o Espírito, fala dos erros que devem ser evitados na igreja e daquilo que deve ser mantido. Portanto, precisamos conferir a igreja, isto é, aquilo que somos e o que fazemos, com as cartas, para que também possamos estar sujeitos às correções que ali estão. Estas cartas não são somente para ser lidas, mas devem ser compreendidas como exortações do Espírito a nós, para que jamais nos afastemos do Espírito Santo e do poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você lê as 2 cartas que foram escritas para os coríntios, nós percebemos que Paulo fala do perigo da sabedoria humana entrar na igreja. Paulo fala sobre a reunião, onde os profetas devem falar 2 ou 3, onde quem fala língua estranha deve falar consigo mesmo se não houver intérprete. Portanto, são exemplos de como deve ser a igreja de Jesus Cristo. A igreja não é um empreendimento humano. A igreja é um empreendimento do céu. É de acordo com o Espírito do céu que veio em Pentecoste. Observe no livro de Atos que há uma transição do templo feito por mão humana para o templo feito pelo Espírito Santo, composto por pessoas como pedras vivas. Então, nós devemos conferir o culto ou a reunião da igreja com as Escrituras, com a orientação do Espírito. Nos últimos tempos, os homens inventaram uma maneira de adorar segundo a carne. Os homens inventaram dons naturais e chamam de dons espirituais. Vejam na lista que há em Corinto sobre dons espirituais. A igreja é para a manifestação de dons espirituais. Você sabe o significado de dom espiritual? Qual a diferença de um dom espiritual e uma habilidade da carne? Portanto, quantos cultos e reuniões de igreja são feitos segundo a carne e segundo a habilidade humana? Se alguém tem habilidade para tocar um instrumento, logo ele é colocado e se diz que é para louvar e adorar a Deus. Onde está isso nas Escrituras? Onde está isso na igreja? Se alguém tem habilidade para pregar segundo a carne, para fazer uma palestra ou para ensinar, ele é logo colocado como dom e dom espiritual. Mas há uma diferença. A igreja é para a manifestação do Espírito Santo, através dos dons que ele distribui soberanamente. Ele os dá a quem quer, não para quem quer. É diferente. Portanto, você pode estar participando de um culto inventado pelo homem, iluminado pelo homem. Utilizam-se luzes, utilizam táticas carnais de convencimento, táticas humanas. Mas o que diz o Evangelho de João? O Espírito Santo é que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente está na igreja aquele que foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. E foi iluminado, e sendo iluminado, arrependeu-se e creu na palavra de Jesus e recebe a instrução do Espírito Santo. Portanto, nós devemos perceber que na reunião da igreja há
e assim como está instruído aos coríntios, deve haver profetas, deve haver salmos. O que são salmos? São palavras que nós dizemos em agradecimento de coisas que Deus moveu em nossa vida, que Deus fez conosco. Se alguém tem revelação, é o que está escrito lá. Revelação é algo que o Espírito dá a cada membro do corpo. Ele pode se manifestar e dizer à igreja o que foi revelado. Se alguém fala língua, ele deve ter alguém que interprete para que a igreja receba a mensagem. A mensagem que é dita deve ser entendida pelos irmãos, senão fica sem fruto, sem entendimento, sem compreensão. Quantos falam línguas no microfone sem ter intérprete, fora do ensinamento do Espírito Santo? E assim, há falsas línguas, há falsos ensinamentos, e a carne toma o lugar do Espírito. É muito fácil alguém na carne tomar o lugar do Espírito. Então, alguém se reúne por causa do homem, e não por causa do Espírito de Jesus Cristo. E não sabe nada, e não tem nenhuma experiência com o Espírito de Jesus Cristo. Portanto, cuidado, porque há cultos inventados e há adorações falsas. E há falsos adoradores também. Jesus disse à mulher samaritana: Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você não adora a Deus em casa feita por mão humana. Você adora a Deus em espírito. É no seu espírito que Deus está 24 horas por dia, todos os dias, todos os anos, por toda a eternidade. E Deus será adorado em espírito, no seu espírito. Deus nos criou com o espírito para recebermos o espírito dele. Por isso que em Coríntios Paulo diz: o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, esta é a nossa unidade. Há muitas mentiras evangélicas. Há muitas coisas que foram torcidas. E como previu Pedro, os negociantes, os espertalhões, estão usando as Escrituras com aqueles que não compreendem as Escrituras e pensam que podem fazer tudo para Deus. E são como Caim. Levam o fruto da terra, isto é, aquilo que a carne faz, mas Deus não olha e Deus não aceita. Deus só olha para Abel, isto é, para onde há sacrifício. Onde o sacrifício de Jesus atua, tirando a carne da vista de Deus. Olhe que todas as ofertas no judaísmo eram levadas ao altar, eram mortas e eram queimadas, e a cinza era imunda. Portanto, a nossa carne é imunda diante de Deus. E até a sua cinza é imunda. O que precisamos é da morte de Cristo. Cristo tem que ser o centro da reunião da igreja, ter a primazia. E o Espírito Santo é quem tem que guiar a reunião da igreja, revelar sobre a igreja. E assim teremos uma reunião em que o Espírito manifesta os seus dons através dos membros. Então teremos a realidade do reino. Lembre-se que quando Jesus revelou a igreja a Pedro, também revelou o reino. Ele recebeu a chave do reino do céu. Ele abriu a igreja e o reino em Pentecoste, porque ele foi o primeiro a pregar depois da chegada do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. É a chegada do Espírito Santo em cada um e para cada um de nós que nos faz ser a igreja de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Prossigamos. Leia as Escrituras. Peça o Espírito Santo para te iluminar e te revelar a verdade, para que não seja enganado e perceba a glória de Deus e a vida de Deus que há no verdadeiro Evangelho. Amém.